permissão de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante. Prestigiam essa solenidade o senhor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, pastor Nestor Paulo Friedrich, senhor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, pastor Egon Koperek, senhor presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Eckert. Também saudamos a presença aqui na mesa da pastora Franciele Sender, senhoras e senhores parlamentares dessa casa. Registro com alegria também a presença entre nós do senhor reitor da UBRA, Marcos Fernando Zimmer, e o senhor representante da Prefeitura de Farroupilha, o vereador Raul Herpes. Quero saudar também com alegria a presença dos representantes, dirigentes, representantes de entidades, presença do jornalista João Batista de Melo Filho, que é da Associação Rio Grandense de Imprensa, senhoras e senhores aqui presentes. Nesse momento, convido as senhoras e senhores a ouvir o hino nacional, que será interpretado pela cantora Débora Zidol, acompanhada pelo organicionista Bernard Zidol, e em seguida nós passaremos então o pronunciamento das autoridades. Vamos então ouvir o hino nacional.
Neste momento, iniciamos os pronunciamentos das deputadas e dos deputados inscritos para falar em nome das suas bancadas, que obedecerão o tempo acordado entre os líderes de 5 minutos. Inscrito para falar pela bancada do Partido dos Trabalhadores, excelentíssimo senhor deputado Tarcísio Zimmermann, a tribuna está à disposição de Vossa Excelência pelo tempo regimental. Senhor presidente, companheiro deputado Edgar Preto, senhor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor Nelson Paulo Friedrich, senhor presidente da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, pastor Egon Koperek, senhor presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Eckert, pastora Franciele Sander, em nome de quem eu saúdo todas as pastoras que compõem esta igreja. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras integrantes da comunidade protestante, representantes da imprensa, membros do coral do Seminário Concórdia, senhoras e senhores. Represento as bancadas do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e também por delegação a bancada do Partido Democrático Trabalhista, nesta sessão solene que homenageia e reverencia os 500 anos da Reforma Protestante, que temos certeza é um evento de celebração, de reflexão, de consolidação da esperança e de diálogo interconfessional, contrapondo as diferentes expressões de ódio e intolerância que marcam o estágio atual da nossa civilização. Nesse sentido, registro que nas comemorações dos 500 anos, o Papa Francisco e o presidente da Federação Luterana Mundial, Bispo Munib Yunnan, assinaram declaração conjunta no ano passado, na Catedral Luterana de Lund, na Suécia, consolidando o diálogo ecumênico e conclamando a abdicação do conflito para a comunhão e a paz. Acreditamos que a construção de um mundo mais justo se dará nesta unidade necessária, pois o avanço mundial do capitalismo neoliberal tem incentivado um mundo cada vez mais individualista, nihilista e egoísta, que condena milhões e milhões de seres humanos à miséria e à desesperança. Dando concretude à conclamação do Papa e do presidente da Federação Luterana Mundial, a Caritas e o Serviço Mundial Luterano divulgaram um manifesto conjunto afirmando que trabalharão juntas pela dignidade humana e justiça social, que se traduzirá nos compromissos em trabalhar unidas no auxílio a refugiados, deslocados internos e migrantes, na construção da paz e da reconciliação, na resposta humanitária às guerras e desastres e na implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável e dos programas e ações entre as confissões. Nossa admiração e companheirismo com a comunidade evangélica remete a um longo período da história do nosso país. As igrejas evangélicas, ao lado de outras igrejas cristãs, foram importantes instituições na luta pela defesa dos perseguidos e torturados pela ditadura militar e na mobilização das consciências que conduziram à redemocratização do nosso país. Pela sua dedicação social, muitos membros das diferentes igrejas também foram perseguidos, presos, torturados e expostos às mais terríveis formas de sofrimento pela ditadura militar. O blog Mídia, Religião e Política e a Rede Ecumênica da Juventude divulgam uma grande lista de presos e desaparecidos metodistas, presbiterianos, católicos e evangélicos. E neste momento eu quero também homenagear o pastor Silvio Schneider, que liderou a solidariedade ao então nascente Movimento do Sem Terra no acampamento Encruzilhada Natalina, que foi um marco da luta pela redemocratização e pelo direito à democratização da terra. Não poderíamos deixar de reconhecer a grande contribuição da comunidade luterana com o sistema educacional em nosso país e Estado. Em diferentes momentos, a Assembleia Legislativa já realizou homenagens a escolas,
ou redes de ensino pela sua excelência e dedicação comunitária. E neste ponto, quero reconhecer a contribuição fundamental na minha própria formação pessoal e política, recolhida nos anos de moradia estudantil nas casas mantidas pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil através do CEUPA, Centro Evangélico Universitário de Porto Alegre. Lá eu aprendi a conviver, lá eu aprendi a ser cidadão, lá eu aprendi a me importar com os outros. E é isso que marcou minha vida até então. Concluo dizendo que neste momento em que a lógica neoliberal e mercantilizante atinge todas as relações humanas, resgatar a experiência ecumênica de diálogo em favor da paz e da justiça, e também o engajamento cidadão das igrejas em favor das causas da maioria da sociedade, representa importante e renovada esperança para o nosso tempo. Viva os 500 anos da Reforma Protestante e viva a construção de um mundo melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tarcísio Zimmermann. Inscrito para falar pela bancada do PMDB, o deputado Tiago Simon. A tribuna está à disposição de Vossa Excelência pelo tempo regimental. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia em exercício, deputada Lisiane Braille, Senhor Presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Pastor Nestor Paulo Friedrich, Senhor Presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Pastor Egon Kopperheck, Senhor Presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Eckert, Pastora Franciele Sander, senhoras e senhores, todos que nos assistem, 500 anos de um dos movimentos mais importantes na igreja cristã do nosso país, é um dia que merece a mais absoluta deferência e respeito desse parlamento gaúcho, nessa sessão alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante que nós estamos comemorando. Não é um dia, certamente, meu deputado Marcel, não é um dia alusivo a ideologias, a questionamentos de natureza política. Vossa Excelência, que é um grande representante da comunidade luterana aqui, junto com outros colegas, mas esse é o momento de celebrar e de marcar a importância fundamental que a Reforma Protestante, na figura de Martinho Lutero, e quem viu o filme, quem leu a história desse grande, desse gigante, desse homem de Deus que impactou a sua geração e a história da humanidade, mas também das transformações políticas, econômicas e sociais que decorreram a partir da Reforma Protestante. Lutero, ele combateu sim os desvios doutrinários, a venda de indulgências. Ele democratizou o acesso à palavra de Deus, e talvez possamos dizer que a centralidade da Reforma Protestante foi recolocar a palavra de Deus no seu lugar, quebrando o monopólio da Igreja-Estado e facilitando a todos o seu acesso. Nós podemos dizer com muita tranquilidade que os valores da democracia representativa, intrínsecos à nossa Constituição, eles devem e têm no seu fundamento a própria Reforma Protestante. A Reforma não foi apenas um movimento de cunho religioso, por mais importante, por mais fundamental que tenha sido, mas ela também teve um cunho que contribuiu significativamente para o crescimento da liberdade política, propiciando uma base mais sólida para desafiar as estruturas de poder à época vigentes.
A reforma promoveu a ideia de igualdade, horizontalizando o acesso a Deus. E hoje, 500 anos depois da reforma protestante, infelizmente, nós ainda vemos, em muitos lugares e aqui no nosso país também, com muita tristeza, muitos dos valores, se combatia a indulgência 500 anos atrás, muito mais deveria se fazer hoje, porque os verdadeiros valores do cristianismo, infelizmente, têm se perdido no comércio, na teologia da prosperidade, na venda de ofertas e em toda uma comercialização da fé que fere diretamente o Evangelho e a Palavra de Deus. Que esta sessão, ela venha renovar entre nós o compromisso cristão que temos, enquanto parlamentares, com a paz e com a justiça social. Viva os 500 anos da reforma, e muitas reformas, eu tenho certeza, serão necessárias para estabelecer o padrão do reino e da justiça de Deus aqui no nosso país. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tiago Simon. Inscrito para falar pela bancada do Partido Progressista, o excelentíssimo senhor deputado João Fischer. A tribuna está à disposição de Vossa Excelência pelo tempo regimental de 5 minutos. Excelentíssima deputada Elisiane Bayer, Vossa Excelência, que preside esta sessão solene, senhor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor Nestor Paulo Friedrich, senhor presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Egon Koperek, senhor presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Eckert, pastora Franciele Sander, coral Seminário Concórdia, que está aqui e que sem dúvida nenhuma é um orgulho nós recebermos a todos esses jovens que encantam. Também quero saudar aqui o pastor Altemir Labes, que mantém os contatos com todos para que esses festejos possam ocorrer dentro daquilo que todos nós esperamos. O pastor Romeu Martini também, o Ayrton Schroeder, pastor da IELB, vice-presidente da Ação Social, enfim, a todos os pastores e pastoras que estão aqui nesse momento tão solene, que é uma homenagem tão merecida e que sem dúvida nenhuma faz a todos nós refletirmos. Mas antes preciso aqui me referir ao meu colega deputado Marcel Van Hatten, ao qual pertence à Igreja Luterana IELB, onde seu avô paterno e seu avô materno foram pastores. Por isso eu lhe agradeço por essa oportunidade concedida a este colega. Nesse dia especial em que o Parlamento Gaúcho presta homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, é preciso que reconheçamos o papel central de Martinho Lutero, não apenas para a comunidade luterana mundial, mas sobretudo para a liberdade e a quebra de paradigmas. Martinho Lutero teve a coragem de enfrentar a ordem estabelecida e a verdade vigente, convidando os cristãos a fazerem uma reflexão sobre a fé, a partir de suas 95 teses, afixadas na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Sua doutrina, cujos pilares estavam calcados na salvação pela fé e na livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, é apenas um exemplo do seu legado humanista,
Lutero colocou o ser humano como único responsável pela própria salvação. Para ele, somente o relacionamento pessoal com Deus era capaz de garantir a vida eterna aos seres humanos. Em sua visão, a igreja não era o caminho para a salvação, pois o papel da instituição era o de apontar o caminho até lá. A igreja, dizia ele, era local de comunhão, de congregação para os cristãos. Mas o caminho a Deus era o próprio Jesus Cristo. Com isso, era papel dos seres humanos escolher, seguir ou não este caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como disse o mestre, e revelado nas Escrituras. Libertário, fundador da Igreja Luterana, ampliou o acesso à Bíblia ao traduzir o livro sagrado do latim para o alemão. Suas ideias se espalharam por toda a Europa, revolucionaram a sociedade da época. O protestantismo proclamado por Lutero saiu da Alemanha, chegou à Suécia, à Dinamarca, aos Países Baixos e até a outras doutrinas que seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais na Inglaterra, na Suíça, além de diversas ramificações pelo mundo. Martinho viveu apenas 63 anos, o suficiente para perpetuar o seu pensamento em todos aqueles que acreditam na construção de um mundo feito com a participação de todos. Seus ideais cruzaram continentes e chegam até os nossos dias mais vivos do que nunca. Foi a fé em dias melhores que levou os imigrantes além-mar. No Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, as ideias de Martinho deixaram marcas profundas na cultura e na vida do nosso povo. A presença dos evangélicos luteranos na região de todos os vales e aonde tem algum imigrante alemão, seja em escolas, seja em empresas, seja na sociedade, houve crescimento na qualidade de vida, na qualidade dos seres humanos. Eu peço que os ensinamentos de Lutero sigam a nos instigar e a nos manter firmes na fé, como nos ensinou o Martim. Mal tenho começado a crer em coisas de fé, vou ter que ser aprendiz até morrer. Eu quero dizer a todos que, sem dúvida nenhuma, quando ele se dedicou a enfrentar aquilo que existia até aquele momento, ele, sem dúvida nenhuma, pensou na paz e na liberdade das pessoas. E a paz é muito mais profunda do que a palavra. A paz é compreensão, é relacionamento, é tudo aquilo que é pregado hoje como qualidade de alguns, mas todos nós, se conseguirmos viver na paz, sem dúvida nenhuma, teremos cumprido uma missão que nos é destinada. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, deputado João Fischer. Inscrito para falar pela bancada do PSDB, o excelentíssimo senhor deputado Lucas Redecker. A tribuna está à sua disposição. Quero saudar a deputada Elisiane Bayer, que preside a nossa sessão, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor Nestor Friedrich, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Egon Koperek, presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Ecker, pastora Franciele Sander, do Coral Seminário Concórdia, nossos colegas da casa, o público que nos acompanha.
Há 5 séculos, a reforma luterana, ou reforma protestante, como também é chamada, causou uma revolução social e política na Alemanha, e suas consequências difundiram-se no mundo de diversas formas, especialmente na arte, cultura, educação, ciência, mas também na liberdade de consciência do indivíduo. Aqui no Brasil, a chegada dos imigrantes alemães protestantes sinaliza o início da presença das ideias de Lutero no país, uma vez que trouxeram da Alemanha a herança da fé e, principalmente, a valorização da educação. Ainda que não nos demos conta, os ensinamentos de Lutero estão presentes diariamente, não apenas nas igrejas, mas também no ensino de excelência empregado por inúmeras escolas e universidades administradas pela Congregação Luterana no Brasil. Entre as principais transformações proporcionadas pela reforma de Lutero, cito aqui as mudanças que se deram principalmente no campo da educação e no conceito de trabalho. Faço referência em especial a essas 2 áreas, por saber que estes são temas muito importantes para a cultura alemã e os luteranos. Para Lutero, no centro da vida escolar deveria estar o mestre, que pode até mesmo substituir a família. No caso da mesma, se mostra incapaz de desempenhar adequadamente seu papel formativo, pois a ignorância é inimiga da fé. Esta é uma diferença importante em relação ao pensamento predominante da Idade Média, período no qual o conhecimento era visto como ameaça para a fé, e não uma ferramenta de acesso a ela, como defende Lutero. Foi nessa época também que surgiu o conceito de trabalho e profissão, que foram aprimorados ao longo do tempo. Lutero introduziu a noção de que a educação possibilita o trabalho e, dessa forma, a ascensão social. Essa ideia defendida se propagou rapidamente, produzindo e generalizando a crença de que o acesso à escola pode aumentar as possibilidades de melhorias na qualidade de vida. Sob o olhar de Lutero, a educação passa a ter um novo sentido, tornando-se algo de vital importância para se aprender um ofício e ser útil para a sociedade. Martinho Lutero provavelmente não tinha consciência da revolução que desencadearia. Ele queria o debate e, por isso, fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, num texto em que convidava quem não pudesse estar presente a apresentar suas ideias por escrito. A Igreja Católica passara a conceder o perdão mediante contribuições financeiras, e Lutero considerava que isso era venda de perdão, o qual só poderia ser concedido por Deus diante do arrependimento e da fé. A sucessão dos eventos foi avassaladora. Ele contestava o poder do Papa quando o mundo queria discutir a separação entre a Igreja e o Estado, e os países exigiam autonomia nacional. Lutero combatia a ideia de que só os sacerdotes podiam interpretar o texto sagrado, e por isso traduziu a Bíblia para disseminá-la. Como evangélico luterano que sou, entendo que Lutero não apresentava a reforma como uma ideologia anticatólica, mas como um avanço do mundo das ideias e de tomada de consciência individual. Lutero é lembrado como um homem que contestou o poder vigente e que abriu as janelas para deixar entrar a luz para uma nova forma de pensar. A reforma promoveu ainda a ideia de igualdade, que tem raízes na crença de que as pessoas são todas criaturas de um único Deus. Contribuiu também para a criação da ética individualista que caracteriza o mundo moderno e deu ênfase no julgamento privado em questões religiosas. Além da convicção pessoal interna, o que acentuou a importância do indivíduo e ajudou a moldar o novo homem europeu do período moderno. Os frutos progressistas da reforma são diversos que, de um modo ou outro, permaneceram. Neles se encontram as ideias da revolução de diversos países, a ideia de federalismo, a valorização do conhecimento, a separação entre igreja e Estado, a ideia dos direitos universais do homem e muitos outros que surgiram no interior do movimento protestante. Existem muitos outros aspectos que mereceriam aqui ser destacados, como, por exemplo, os que envolvem a repercussão da reforma na modernidade e na contemporaneidade, especialmente pela existência de influências muito positivas na atualidade, porém o tempo é curto. Por fim,
deixo aqui a minha homenagem e reconhecimento a tudo que apresentou o gesto de Martinho Lutero para a humanidade ao longo desses séculos, e dizer: o momento também é de reflexão. Ainda que inúmeros tenham sido os avanços desde a época da Reforma Protestante, diante do momento político e social que vivemos, talvez seja a ocasião de relermos atentamente as teses de Lutero, que, se colocadas em prática, poderiam contribuir em muito para a construção de uma sociedade melhor. Eu falo aqui, senhora presidente, em nome da bancada do PSTB, em nome da bancada do PPS, da deputada Anne Ortiz, deputado Pedro Pereira, deputada Zilá Breitenbach, deputado Troca. Quero saudar também o vereador e secretário municipal de Porto Alegre, Ramiro Rosário, e dizer que fico muito feliz por poder ter ajudado aqui no parlamento a nós, com diversos deputados, construirmos essa sessão solene especial em homenagem à reforma luterana aos 500 anos. Muito obrigado, e mais 500 anos pela frente a nós todos. Muito obrigada, deputado Lucas Redecker. A próxima inscrição é da bancada do PSB, a qual estou inscrita. Eu convido o deputado Marcel Van Hatten para assumir a presidência dos trabalhos, uma vez que farei o meu pronunciamento da tribuna. Assumo a presidência dos trabalhos da sessão solene e passo imediatamente a palavra à excelentíssima senhora deputada Lisiane Bayer, que tem a tribuna à disposição. Muito obrigada, deputado Marcel Van Hatten, que preside essa sessão. Senhor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor Nestor Paulo Friedrich. Senhor presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Egon Koperek. Senhor presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Eckert. E a pastora Franciele Sander. Seja muito bem-vinda a essa casa. Senhores e senhoras parlamentares aqui presentes, senhoras e senhores integrantes da comunidade protestante, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Recebam em meu nome e dos deputados Elton Weber e Catarina Palladini, que compomos a bancada do Partido Socialista Brasileiro, os nossos cumprimentos pela presença que honra a Casa do Povo Gaúcho, que hoje se reúne para, em sessão solene, atendendo o requerimento de diversos deputados e deputadas, homenagearmos um evento que marcou, marca e marcará, por certo, a história do mundo ocidental. Me refiro à Reforma Protestante, liderada pelo monge agostiano alemão Martim Lutero, iniciada em 1517, portanto, há 500 anos atrás, na região saxônica. Na gênese do movimento protestantista de Lutero, que sendo monge era da hierarquia da Igreja Católica, foi, segundo ele, o desvirtuamento do entendimento dos preceitos bíblicos, especialmente a venda de indulgências, significado pela transformação de bênçãos em valores econômicos pagos pelos fiéis, para alcançarem benesses divinas que, evidentemente, não tinham fundamento teológico e bíblico. A insistência da cura romana e de Lutero nos respectivos entendimentos, não só desta questão particular, que foi a principal, mas de outras igualmente contraditórias, levou ao impasse e à proscrição de Martim Lutero das suas obrigações e direitos enquanto monge católico. A separação foi inevitável, pelo que Lutero lançou seu Manifesto Protestante com as 95 teses que fundamentaram a divisão, criando então a Igreja Protestante.
Digno de registro para o conhecimento do pensamento de Lutero, há que se citar duas das suas principais obras: do cativeiro babilônico, da Igreja e da liberdade de um cristão, que, segundo ele, restaurariam o entendimento cristão primitivo dos ensinamentos bíblicos que paulatinamente foram, ao longo dos primeiros 14 séculos da era cristã, sendo deturpados pelos doutores da lei, tornando a Igreja Católica monopolista e praticamente a governante do mundo na época. Isto que estou relatando é história, não qualquer juízo moral meu ou da bancada do PSB sobre os fatos, mas a partir da reforma, criando o cisma, uma nova igreja se formou, a Igreja Protestante. Porém, isso é fundamental que se registre. Não se criou uma nova igreja a partir de um novo livro sagrado, mas foi a mesma palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que Lutero usava nas suas pregações, já que sua formação teológica foi nela fundamentada. Lutero trouxe apenas a visão primitiva da palavra, que aliás hoje é usada em todas as igrejas de matriz protestantes, espalhadas em dezenas de novas denominações, aí incluídas todas as igrejas evangélicas, inclusive a que eu participo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, na qual usamos a palavra de Deus, expressa pela Bíblia Sagrada, como fonte de pregação e inspiração para levarmos o conforto espiritual, a salvação às almas, ajudar as pessoas necessitadas que acorrem aos milhares dos nossos templos, cansadas, desesperançadas, muitas vezes atormentadas pelas dificuldades dos dias atuais. Cumprem assim os herdeiros de Lutero a autorização do Senhor Jesus, expressa no capítulo 11, versículo 28 do livro de Mateus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isto e muito mais que a reforma protestante nos proporcionou. Assim, lembrá-la é muito mais do que uma necessidade, é uma obrigação de todos quanto creem na palavra de Deus, a quem invoco que nos proteja agora e sempre. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Gostaria de saudar a presença aqui do excelentíssimo senhor vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário, que é secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura da Capital e também luterano, e que é proponente de uma sessão solene na Câmara de Vereadores em homenagem aos 500 anos da Reforma no próximo dia 24, terça-feira, às 19 horas. Devolvo a presença dos trabalhos à excelentíssima senhora vice-presidente dessa casa, deputada Lisiane Bayer, não sem antes agradecer por essa oportunidade de, como luterano, também poder presidir, ainda que por breves momentos, essa sessão solene tão especial para todos nós luteranos. Parabéns aos 500 anos da Reforma Luterana. Devolvo a presidência dos trabalhos, portanto, à excelentíssima senhora vice-presidente dessa casa, deputada Lisiane Bayer. Inscrito para falar pela bancada do PR, o excelentíssimo senhor deputado missionário Volney. A tribuna está à disposição de Vossa Excelência pelo tempo de 5 minutos. Quero cumprimentar a senhora presidente em exercício, Lisiane Bayer, senhor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, pastor Nestor Paulo Frederich, também senhor presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Egon Koperek, senhor presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, César Eckert, e também pastora Francileia Sander. Senhoras e senhores,
A Assembleia Legislativa está de parabéns por realizar esta sessão solene em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. E outros eventos culturais estão previstos para hoje. Assim, o Parlamento e nós, deputados, estamos reconhecendo a importância desta data para nossa história, senhora presidente. Lembrando, refletindo sobre este passado, reforçamos o legado também de Martim Lutero, um monge e teólogo que em outubro de 1517 apresentou por escrito 95 teses que dariam início à Reforma Protestante. O aniversário de 500 anos deste episódio tem provocado grandes eventos em todo o mundo, dada a importância do fato. A partir da reforma, com a força de um poderoso embrião, surgiram muitas denominações e correntes que hoje se identificam como termo evangélico, que vem de evangelho, que significa boas novas. No Brasil, uma expressiva parcela da população se declara evangélica. E a participação dos evangélicos também cresce no meio político e em todas as casas legislativas deste país. Estamos falando de uma teologia que segue os mandamentos de Cristo, que atua na força, na humildade, mas que prega a prosperidade e também a salvação, como os grandes diferenciais. Consequências também da revolução provocada por Lutero. Segundo estudiosos, a reforma representou para a população da Europa uma primeira grande experiência de mobilização em favor de uma ideologia. E prevaleceram muitas ideias hoje consagradas. Por exemplo, a ideia que não eram importantes as imagens e certos rituais para melhorar a relação entre o homem e Deus. E Lutero destacou isso através de algumas expressões que resume este pensamento quando diz: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a glória, somente a Deus. Frases que se tornaram símbolos deste movimento e segue com a mesma força 500 anos depois, provocando mudança em todas as religiões do mundo. Há 500 anos, a Reforma Protestante causou uma revolução social e política na Alemanha, mas suas consequências ganharam o mundo, contribuindo para o nascimento de outras religiões. Este movimento, que chega no Brasil em 1824 com a imigração alemã. Aqui também tivemos mudanças na política, na economia e principalmente na educação. Esta comemoração não se limita, portanto, à comunidade luterana. Os 500 anos da Reforma Protestante e a figura de Martim Lutero precisam ser reverenciados por toda a sociedade e por todas as religiões cristãs. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado missionário Volney. Inscrita para falar pela Rede Sustentabilidade, a excelentíssima senhora deputada Regina Becker Fortunati. A tribuna está à disposição de Vossa Excelência pelo tempo de 5 minutos. Muito obrigada, estimada colega, deputada Lisiane Bayer, que preside essa sessão solene. Eu gostaria de cumprimentar a pastora Franciele Sander, em nome dela, todas as mulheres presentes nessa sessão, o senhor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor Nestor Paulo Friedrich, senhor presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Egon Koperek, senhor presidente da Comissão dos Festejos dos 500 anos da Reforma Luterana, Zenar Eckert, senhoras e senhores parlamentares desta casa, senhoras e senhores integrantes da comunidade protestante, representantes da empresa,
senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu não vou falar nesse momento acerca do histórico deste importante evento que celebramos dos 500 anos. Eu vou falar de um tema que tem a ver com o meu mandato aqui nesta casa, que é a defesa pelo meio ambiente e pelas causas relacionadas ao meio ambiente, principalmente pelos animais. Uma causa que eu defendo absolutamente vinculada aos princípios cristãos, que tem muito do histórico com a Igreja Luterana e que poucas pessoas sabem. A fundação da primeira Sociedade Protetora dos Animais na Alemanha e que iniciou o movimento europeu tem raízes na Igreja Luterana. No início do século XVIII, o pastor luterano Adam Ludwig Weigand, na região da Estugarda, exigiu caridade em relação aos animais no seu livro, Acerca dos Direitos do Homem sobre as Criaturas. O livro, porém, esquecido, somente foi relembrado 100 anos depois, pelo pastor luterano Christian Adam Dahn, da mesma região e que se dedicou ao tema. O ponto de partida foi uma cegonha que construíra um ninho na torre da sua igreja. Certo dia, ao dar o passeio, depois de um culto, Christian Adam Dahn descobriu o cadáver da cegonha crivado por balas. Ficou tão indignado que publicou um texto com o título Pedido dos pobres animais, as criaturas irracionais, as criaturas racionais, os seus donos, os humanos. Neste texto, ele condenava o abandono e os maus tratos, pois os animais, como criaturas de Deus que são, mereciam ser respeitadas. Citava o provérbio do Antigo Testamento: o justo cuida das necessidades do seu gado, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Christian Adam faleceu, porém, alguns meses antes de ver concluída a sua obra, a fundação da Sociedade de Prevenção dos Maus Tratos aos Animais, em 17 de junho de 1837. O outro pastor luterano, Albert Knapp, deu-lhe continuação, e embora tivesse de enfrentar bastante oposição, como sempre enfrentamos ainda hoje, conseguiu que se promulgassem leis de proteção aos animais domésticos, e desde aí os amigos dos animais não mais pararam de crescer e se organizaram no mundo. Registro neste ato cumprimentos pelos festejos dos 500 anos da Reforma Protestante, reconhecendo a importância de trazer as mulheres e homens um Deus presente, um Deus próximo, que é, na verdade, o divino que se manifesta na sua própria criação. Nós, os seus filhos, pessoas humanas e não humanas, e toda a beleza em sua perfeição e singularidade, que é o ecossistema deste planeta. Cumprimentos mais uma vez por este evento. Muito obrigada, deputada Regina Becker Fortunati. Neste momento, convidamos os senhores e senhoras a ouvir o hino rio-grandense, que será interpretado pela cantora Débora Saidon, acompanhada pelo organista Bernard Zidon. Precursora do farol da divindade,
Muito obrigada, a cantora Débora Zidon e o organista Bernard Zidon. Após o término desta sessão, assistiremos à apresentação do coro masculino e coro misto do Seminário Concórdia, regido pelo professor Raul Brum, do qual um dos integrantes também é o nosso colega deputado Marcel Van Hatten. Nada mais havendo a tratar, agradeço as presenças dos senhores e senhoras e declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores e senhoras parlamentares para a sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 10 de outubro de 2017, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.